A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Eu sou o pastor João Canuto, um dos auxiliares aqui na Igreja Batista Getsemane e membro do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Aonde acontece o conselho? Aqui mesmo na Igreja Batista Getsemane, toda última terça-feira do mês, tem uma palavra abençoada de Deus para a sua vida. Eu gostaria de trazer para vocês uma palavra sobre reconstrução de sonhos. Às vezes você está aí, passando por uma crise, passando por um momento de dor, a sua igreja às vezes está passando por lutas que você acha que não é capaz de vencer. Eu quero trazer aqui à luz da palavra o que Deus faz através de um homem chamado Neemias. Amém? Palavra de Neemias, capítulo 1, Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Queridos, para você voltar um pouquinho, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados cativos, como vários habitantes de Judá, ali pelo Império Babilônico. Por causa do pecado, por causa da injustiça, por causa da idolatria, eles foram levados cativos. E agora, ali pós-cativeiro, Neemias, ali na fortaleza de Suzã, ele recebe a visita de seu irmão com uma caravana de homens de Judá. E ele pergunta: como está o nosso povo? Como está a cidade dos nossos pais? Como que está a terra prometida que o Senhor nos prometeu? E aí ele fala: olha, o povo está em miséria, em constante humilhação. As portas de Jerusalém continuam destruídas, foram queimadas pelo fogo. E aqui eu começo a dizer para você alguns princípios para você reconstruir os seus sonhos, seja na sua casa, na sua família, na sua igreja. Mas Deus tem um projeto de vida para você. O texto diz aqui no versículo 4 que quando ouviu as palavras, o que acontece? Neemias, ele diz que passa lamentando por alguns dias. Eu quero dizer para você, a crise chega, o dia mau chega, mas você tem que entender que o seu Deus é um Deus que faz você vencer a crise. Neemias, ele lamentou por alguns dias. Existem algumas pessoas que ficam ali, tem um problema e usa aquilo como muleta para o resto da sua vida. Ah, eu sou assim porque aconteceu isso na minha vida, você não sabe o que está acontecendo com a minha vida e você está daí falando. Querido, o lamento não é para durar para sempre. O choro vem à noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, pare de viver só lamentando, pare de viver só reclamando, não. Neemias, ele dá aqui o exemplo: eu lamentei por alguns dias. E aí o texto prossegue: e eu jejuei e orei ao Deus dos céus. Ao invés de ficar lamentando, ore, não piore, busque a Deus. Às vezes Deus te deu um sonho e você ainda não recebeu os recursos. Mas se você olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que Deus envia e ao longo da missão ele vai provendo os recursos. Então, não olhe apenas para a dificuldade, olhe para o seu Deus. Pare de viver lamentando. Há um projeto de Deus para a sua vida. Pare de usar desculpas. Olhe para o Senhor. Em segundo lugar, Neemias vai dizer: eu orei e jejuei ao Deus dos céus. Lembrando a palavra do profeta Jeremias que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Põe a tua boca no pó, quem sabe ainda há esperança. Há sim esperança para a sua vida. Provérbios 14, 32 vai dizer o seguinte: pela sua maldade é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, ele tem esperança. Em terceiro lugar, Neemias, aqui no versículo 8, ainda do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: lembra-te
da palavra que ordenastes a Moisés. Não que Deus houvesse esquecido, mas Neemias, mesmo distante do seu povo, ele ainda cria e confiava na promessa de Deus que havia sido dada para Moisés. Às vezes você está aí e você não está prosperando, você não está rompendo, porque você esqueceu que há uma promessa de Deus para a sua vida. Há uma promessa de Deus que te livrou do cativeiro do pecado, que te livrou da humilhação, para te trazer de volta. Então, lembra-te das promessas do Senhor, lembra-te daquilo que Deus te deu como projeto de vida. Em quarto lugar, Neemias se apresenta diante do rei. E aí o rei pergunta, fala, olha, você está triste, normalmente você não se apresenta para mim triste, o que está acontecendo? E aí Neemias vai dizer o seguinte, se for do agrado do rei, e se o seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quanto você voltará? Marquei certo prazo. O rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Sabe o que é que você aprende aqui nesse texto? Deus quer te dar estratégia. Mas você tem que buscar em Deus sabedoria, você tem que estudar, você tem que buscar entender a realidade e sonhar com esse projeto. Mas quando a oportunidade aparecer, você já está preparado para o que Deus há de fazer. Quando o rei chega para Neemias e pergunta quanto tempo vai durar, ele já tinha ali falado, rei, em tantos dias eu vou reconstruir esses muros. Me envie. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho um alvo. Então, queridos, muitas pessoas perdem as oportunidades por não reconhecer a realidade e pedir a Deus uma estratégia e montar uma estratégia de reconstrução. E aí, prosseguindo, no capítulo 2, Neemias, então, já em Jerusalém, sabe o que ele faz? Ele anima o povo para caminhar com ele na reconstrução. Ah, queridos, há líderes, pais, professores, que só trazem desânimo, que só trazem caos. Deus te levantou para levar ânimo, esperança, perseverança aos seus liderados. Entenda isso. Tem líder que chega, tem pai que chega em casa e só traz notícia ruim, só traz a notícia do que está ruim, só traz que está tudo caindo. Não, Deus te levantou para você trazer ânimo, entusiasmo, para que as pessoas comprem o sonho com você. Neemias animou o povo. Qual palavra você tem usado? A Bíblia fala que nós devemos ter um ânimo dobre. Nós devemos ter perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo e receberá do Senhor a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. A Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ei, para de ser profeta do caos, seja um profeta do ânimo, da esperança. Incentive o povo, sim, nós vamos conseguir vencer. Por quê? Porque há uma promessa de Deus sobre a nossa vida e Deus levantou você, não para destruição, mas para a edificação do sonho que Ele te deu. Neemias animou o povo. E para encerrar, do mesmo jeito que você vai tentar animar o povo, o inimigo vai tentar te desanimar, porque te desanimando, o seu povo vai ficar desanimado. O versículo 19 do capítulo 2 vai dizer o seguinte, porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso de nós e nos desprezaram. O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então eu lhes disse, o Deus do céu é quem fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Querido, para todo projeto de Deus, o inimigo vai se levantar,
Mas não tema o inimigo, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Neemias, como um homem de Deus, ele se levantou: ei, nós vamos prosseguir com a recuperação, porque o Deus do céu nos fará prosperar. Vocês não têm brecha, vocês não têm legalidade, porque eu estou vivendo os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Então não tema a palavra do inimigo. Não sente amiga na mesa do inimigo para negociar. Você não está em negociação com o inimigo, querido. Deus já te deu o plano da vitória. A vitória já é sua em nome de Jesus. Então não pare por causa da palavra do inimigo. Eu quero fazer uma oração por você, mas antes eu quero lembrar. Última terça-feira do mês, reunião dos Conselhos de Pastores de Minas Gerais, aqui na Igreja Batista Getsemane, Rua Cassiano Campolina, 360, bairro Dona Clara, a partir de 8h30 da manhã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoa esses teus servos e tuas servas que estão ouvindo agora essa tua palavra. Que o Senhor venha reanimá-los, que o Senhor venha dar sonhos, projetos, venha ressuscitar sonhos nesse dia. Aonde eles estiverem, em qual lugar eles estiverem, o Senhor não muda. O Senhor é um Deus que prometeu que somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Fique aí conosco. Vamos ter um breve intervalo e logo depois continuaremos com uma palavra da pastora Daniela Linhares. Que Deus te abençoe. Muitas vezes, infelizmente, nós falamos de coisas que nós queremos, ao mesmo tempo desconhecemos. Por exemplo, eu quero que algo se manifeste na minha vida, eu quero que o poder do Espírito Santo se manifeste na minha vida, mas se eu venho de uma vida errônea, se eu venho de uma vida que não é piedosa, uma vida de imoralidade, uma série de coisas, eu estou chamando a condenação para mim. Por isso que precisa haver uma análise minuciosa dos nossos erros e dos nossos pecados. E o que nós queremos realmente de Deus? É o Deus de milagre? É o Deus de poder? É o Deus de cura? É o Deus de bonança? O Deus de fartura? Mas Ele não prometeu nada disso para nós. Ele nos prometeu que Ele estaria conosco, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Ele nos ajuda, Ele abre portas, Ele nos dá força, sabedoria para poder produzir. Mas o erro que muitas vezes nós cometemos é fazer com que Deus seja o nosso amuleto da sorte. Se não está como nós queremos, nós começamos a dar ordens para Deus. Eu já fui dessa, quem aqui não? Então a gente vai para um culto, a gente entra de decreto em decreto, de campanha em campanha, e nada muda. As coisas não mudam. A gente fica com raiva de Deus, sendo que nós estamos fazendo Deus de um objeto, nós estamos fazendo de Deus um ídolo, um talismã, mesmo que a gente tenha que carregá-los, porque tem pessoas que carregam os seus ídolos. E não foi isso de jeito nenhum que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou. Então Ele nos ensina o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Primeira coisa que nós temos que trabalhar na nossa mente. O Senhor é o meu Deus e o meu Salvador. Ele não faz o que eu quero. Eu é que faço o que eu preciso para glorificar o seu nome. Eu é que me alinho àquilo que eu preciso do Senhor para Ele me abençoar e eu viver na plenitude do Espírito Santo. Não tem nada que a gente vá fazer que vai justificar o preço que Jesus pagou na cruz. É impagável. É impagável. Então a gente vive para a honra e glória do Pai. A gente não vive para a nossa honra e para a nossa glória. E por conta desse pequeno erro, é que a gente vive de idolatria e não vê as coisas acontecendo. A graça, ela não veio para poder
fazer as nossas vontades. A graça, ela nos dá força para não pecarmos. Não é porque nós pecamos que nós vamos ser errantes e vamos viver pela graça. A graça nos fortalece para que a gente não venha cair na imoralidade, para que a gente não venha cometer pecados repetitivos, para que a gente não venha levar uma vida onde a gente venha satisfazer os nossos egos carnais, porque a nossa carne, ela luta contra o Espírito Santo. E por isso que os nossos pecados, eles precisam ser reconhecidos e não escondidos. Coloca aí para mim João 3, 14, 15. Então, essa serpente que estava de frente para o povo de Israel, eles não representam Satanás, mas representa o pecado deles. Então, olha o que diz a palavra do Senhor. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso aí já é uma menção de João falando sobre essa serpente. Então, o que ele faz? O Senhor, ele se torna maldição. Na Bíblia fala, né, que quando Jesus ele estava para morrer, ele se sentiu abandonado por Deus. E ele fala: Senhor, por que me deixaste? Não foi porque Deus o deixou, é porque o peso do pecado que veio sobre ele foi tão forte, e ele é santo, e aquele peso, ele pensou que ele tinha sido abandonado por um breve momento, mas ele não foi abandonado. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. E aí começa um relacionamento que é algo que precisa realmente ele ser profundo. Não adianta, não tem receita. Esses dias, há uns 3 meses atrás, a Issa, minha filha, ela passou por um momento delicado, um momento onde ela se desentendeu com alguns amigos e ficou com questões que deixaram ela bem entristecida, bem confusa. E aí eu falei: filha, tem coisa que a gente só vai resolver orando e lendo a Bíblia. Tem coisa que a gente não vai adiantar fazer, falar, agir com a nossa carne, agir dentro da nossa justiça. Tem coisa que a gente vai ter que orar. E talvez não vamos nem nos defendermos de nada. E era uma situação onde ela poderia se defender, onde ela acredita que ela tem razão. Mas nós começamos a buscar o Senhor. E o peso estava muito grande. A culpa, a angústia, sabe? Aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos estava muito vigente nela. E até mesmo em mim, porque mãe sente, né? Mãe tem aquele desejo de defender de para cima. E nós começamos a orar. Nós começamos a orar juntas. Começamos a orar 1, 2. Hoje nós estamos orando 3 vezes ao dia. Presta atenção para vocês saberem aonde que eu quero chegar aqui. Não foi fácil. Não foi fácil. Acho que nenhuma das duas queria. Porque correria, final de ano, peso, está aqui a Lúcia, que sabe disso, né, Lúcia? Lúcia é minha intercessora, tá, gente? Eu ligo para ela de madrugada, ela está acordada, orando, e ela levanta 5 e vai correr. Maratonista, incrível. E intercessora aqui do nosso culto. Então, a gente tinha parado com o culto no lar. É correria. É uma série de coisas. Eu sei o que ela sente, ela sabe o que eu sinto, mas cada um estava vivendo a sua rotina. E ela, né, falou: mãe, então vamos orar, já que a resposta é oração, vamos orar. Gente, nós começamos a orar e tinha hora que não dava vontade mesmo não, sabe? A pastora falando que não dava vontade de orar? Não. Tem dia que não dá vontade. Tem dia que a gente não quer. Tem dia que a gente está corrido, tem dia que a gente quer deitar, falar: Senhor Jesus, muito obrigada, aleluia, amém. Por quê? Porque a gente começa
aí se desligando de Deus, aí se desligando do Espírito Santo, porque tanta coisa acontecendo, e tanta correria, e a gente quer dar conta de tantas coisas, a gente fica como Marta, não é verdade? A gente não quer se desligar, aquele negócio todo. Mas aí nós começamos a orar. E o que eu achei lindo é que ela queria mais do que eu. Então ela vinha, mãe, nós vamos orar juntas, mãe, nós vamos orar juntas. Começamos a orar. Hoje a gente não fica sem orar juntas. Foi um processo, tem 3 para 4 meses. Eu estava sofrendo de insônia. Eu estava dormindo muito mal. Eu estava dormindo assim, pessimamente, meu corpo estava doendo muito. Eu estava assim, com várias aflições. E eu poderia muito bem ser uma dessas murmuradoras. Nossa, eu estou cansada, meu corpo dói todo. Meu Deus do céu, como que é difícil a gente ser crente. Como que durante a semana a gente recebe tantos dardos do inimigo, tantos dardos inflamados. Gente, eu não sinto nada. Eu estou dormindo, dá até vergonha. Porque eu durmo 10 horas da noite, acordo 11 da manhã. Eu tenho sentido uma paz tão grande. Eu e ela, a gente tem desfrutado de tanta coisa linda. Deus deu uma palavra para ela, ela não prega ainda, né? Ela não sabe que ela prega, que se eu for pregar aqui, eu vou precisar de 2 semanas. Deus tem revelado coisas profundas para ela. E por que eu estou falando de vocês aqui sobre murmuração? Porque há 4 meses atrás, eu estava murmurando diante da minha dor, diante da minha falta de sono. Pode parecer uma coisa básica para vocês, mas para mim não, estava roubando a minha saúde. Estava roubando a minha paz, estava atrapalhando até no que diz respeito à minha vida espiritual. Então, tudo aquilo que a gente dá para o Senhor, Ele nos devolve em forma de milagre, de poder. Talvez você está segurando, retendo alguma coisa, querendo ser o Deus da sua vida, sem saber. Por isso que o salmista fala, Senhor, nos perdoa dos pecados, até dos pecados que nós desconhecemos, para que a gente não venha agir com a nossa força e com o nosso entendimento. Eu gosto muito de Joquebede. Já saí da serpente. Eu gosto muito de Joquebede. Já voltei para o nascimento de Moisés. Aquela mulher, ela não tinha saída. Ela não tinha o que fazer. Ela estava com uma criança, um bebê lindo que ela escondeu de Faraó. E Faraó é uma tipologia de Satanás. Então ela não tinha o que fazer, mas ela falou assim, vou confiar em Deus. Eu vou orar. O que eu posso fazer? Orar. Às vezes a gente fala, né? Vamos orar. Gente, é orar. Aquela mulher confiou no Senhor. Ela pega aquela criança, coloca num cesto de betume, coloca na água. Imagina uma água, um rio cheio de crocodilos. Um negócio assim, violento. Era praticamente impossível uma criança sobreviver naquelas condições. A Bíblia diz que o cesto de Moisés foi contrário à corrente. Era para ter seguido um fluxo, foi o contrário. Gente, milagre não tem explicação, tá bom? Milagre tem nome, que é Jesus Cristo. E aí vai contra a corrente e vai direto, na princesa. A princesa vê aquela criança, se apaixona por ela. Aí vem Miriam, irmã de Moisés, filho de águia, né? Filho de gente corajosa, é corajoso também. E ela foi lá e falou, eu conheço quem pode amamentar. A princesa entrega Moisés para Miriam, para a irmã. A irmã leva de novo para a mãe. E a mãe ainda recebe recursos para poder cuidar da criança, até a criança deixar de amamentar. O que Deus devolveu para ela? Milagre, o filho dela, recurso. Por quê? Porque ela entregou, ela confiou. E quantas vezes a gente não quer entregar os nossos desejos para o Senhor, não quer entregar os nossos sonhos, e a gente vive nessa condição de cansaço físico, de cansaço
emocional,